Amazon S3, um dos principais serviços da AWS, tem que conhecer. S3 vem de Simple Storage Service, serviço de armazenamento simples. Aqui eu listei algumas características, algumas eu destaquei com asterisco, que são as mais relevantes para o exame, mas eu vou comentar todas elas. Beleza, então primeiro, os dados são armazenados como objetos em buckets. É importante entender isso. Então no S3, antes de armazenar qualquer coisa, eu primeiro crio um bucket. E dentro desse bucket eu armazeno os meus objetos, os meus arquivos. Esses arquivos são estáticos. O que é um arquivo estático? É aquele tipo de arquivo que ele não vai mudar, a não ser que eu o modifique de forma manual. Uma imagem, um vídeo, sempre vai ser aquilo ali. Isso são exemplos de arquivos estáticos. O S3, ele é um serviço regional. O EC2, que é um serviço de computação para provisionar máquinas virtuais, nós vimos que nós provisionamos uma instância em uma VPC em uma subrede específica. Uma subrede reside em uma Z, em uma zona de disponibilidade. Então o EC2 ele não é regional. O S3 sim. Na hora de criar um bucket, eu crio esse bucket em uma região específica, como aqui no exemplo eu ilustrei um bucket na região São Paulo. O S3 ele é serverless, sem servidor. É importante esse entendimento porque pode cair alguma questão sobre modelo de responsabilidade compartilhada. Então, no S3, o cliente vai ser responsável pelo quê? Uma vez que ele é serverless, por gerenciar, né, tudo aquilo que não tem como a AWS adivinhar. É aquela dica que eu dei, né? Então, não tem como a AWS adivinhar se eu quero ou não criptografia, se eu quero ou não versionamento. Então, eu sou o responsável por tudo isso. Agora, a infraestrutura subjacente, onde o S3 está rodando, isso fica a cargo do provedor, fica a cargo da AWS. Armazenamento ilimitado. A gente sabe que tudo isso é hardware, está em um datacenter na AWS, em uma Z, então é lógico que tem um limite. Mas é dito que o S3 é virtualmente ilimitado. A AWS tem clientes gigantes como a NASA, Netflix, McDonald's, enfim. Nem essas gigantes conseguem esgotar a capacidade do S3. Quem dirá nós, né, meros mortais, pequenas e médias empresas. Então é dito que, apesar de ser finito, obviamente, é dito que o armazenamento dele é virtualmente ilimitado. Então não precisa se preocupar com isso e pode cair uma questão sobre isso. Agora, não confunda. O armazenamento do S3 é ilimitado, entre aspas, mas um único objeto pode ter até 5 terabytes. Ou seja, eu posso ter um bucket do S3 e armazenar infinitos objetos, mas esses objetos não podem ultrapassar 5 terabytes. Então esse limite aqui é por objeto e não por bucket. Pode cair uma questão sobre isso. Projetado para alta disponibilidade. Para usufruir de alta disponibilidade, nós já vimos, né? A gente precisa provisionar, hospedar os recursos multi-AZ, porque se cair um AZ tem a outra. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as classes de armazenamento. Dependendo da classe, a disponibilidade vai variar. Mas por padrão, a disponibilidade que o S3 oferece é de 99,99%. Por quê? Porque qualquer objeto que eu armazenar nesse bucket, por padrão, ele vai replicar em todas as AZs, justamente para garantir essa alta disponibilidade. Extremamente durável, 11 nobres. Então, se a disponibilidade já é alta, a durabilidade é maior ainda. O que significa 11 nobres? 99,99911 Traduzindo, o que isso significa, basicamente? Se você hospedar um objeto, uma foto de um casamento, uma festa de 15 anos, algo que você tem bastante zelo, a probabilidade dessa foto, dessa imagem, desse arquivo estático sumir do nada é basicamente inexistente. Então pode ficar tranquilo. Isso quer dizer, é isso que quer dizer, né? Essa característica de ser extremamente durável o S3. É possível recuperar os dados a qualquer momento e em qualquer lugar pela internet. Computação em nuvem é isso, né? O S3 não é diferente. Acessar recursos de TI pela internet, e nesse caso, armazenamento. Aqui é mais detalhe, né? Os nomes dos buckets devem ser exclusivos. Então, nesse exemplo aqui, o nome do bucket é bucket vercosa 123. Provavelmente não existe um bucket com esse nome, mas se existisse, não daria para criar. Então, provavelmente você pode testar a criação de um bucket chamado AWS, Brasil, nomes mais comuns, provavelmente não vai dar certo. Se conseguir criar, é porque aquele nome
ainda não estava em uso. E esse nome tem que ser exclusivo não naquela região específica, e sim globalmente. Não podem existir mais de um bucket, por exemplo, com o mesmo nome em regiões diferentes. Essa exclusividade é a nível global. Versionamento é um recurso do S3. Existem algumas diferenças de um bucket com e sem versionamento. Vou citar algumas diferenças. A primeira, se um bucket tem versionamento e eu excluo um objeto, ao invés de ser excluído permanentemente, ele vai para uma espécie de lixeira. Sem versionamento não, excluiu já era. Mais uma diferença. Com versionamento, se eu faço o upload de um objeto com o mesmo nome de um objeto que já existe nesse bucket, ele não vai sobrescrever. Ambos irão continuar existindo em versões diferentes. Sem versionamento, se eu faço a mesma coisa, o novo objeto que foi inserido no bucket irá sobrescrever o anterior. Então, tá aí algumas diferenças de com e sem versionamento. Bloqueio de objetos também é um recurso que a gente consegue ativar no S3, mas nesse caso é para evitar que um objeto seja excluído ou alterado. Então tem muito a ver, está bem relacionado com questões de leis, de normas. Então existem bloqueios por tempos indeterminados ou com prazo específico de semanas, meses. Existem bloqueios que nem a conta root pode ter influência, né? Então, poxa, bloqueio X, nem a conta root consegue excluir um objeto. Existe isso. Então, normalmente, como eu havia dito, né, para atender algumas leis, algumas normas mais rígidas, né, que exigem esse tipo de coisa. Replicação entre regiões. Tudo isso são recursos que o S3 oferece. Então, a replicação entre regiões está bem associado a uma estratégia de recuperação de desastres. Então, o S3 é altamente disponível, a gente viu aqui, né, replica os objetos entre todas as AZs daquela região escolhida por padrão. Uma AZ falhar já é difícil. Quem dirá uma região inteira, mas pode acontecer. E se eu quero me proteger contra esse tipo de coisa, se o meu caso de uso exige isso, essa estratégia, então a replicação entre regiões faz bastante sentido para mim. Porque eu posso, por exemplo, ter um bucket na região São Paulo e ativar a replicação entre regiões com um bucket em outra região, região Ohio, dos Estados Unidos. Basicamente, o que vai acontecer é que qualquer ação que aconteça no meu primeiro bucket, no bucket primário que está em São Paulo, ele é refletido, ele é espelhado também no bucket em Norte da Virgínia. Então, caso um bucket fique indisponível, eu ainda tenho outro. Então, é uma estratégia de recuperação de desastres e, ao mesmo tempo, de backup, né? Hospedagem de sites estáticos. Como assim? Como é que eu vou hospedar um site em um serviço de armazenamento? Um site estático nada mais é do que um arquivo de texto, contendo ali o HTML, o CSS, o JavaScript do site. É arquivo estático, dá para colocar no S3. Eu só vou ter que marcar uma caixinha para ativar esse recurso, para dizer S3, para dizer para o meu bucket que ele vai atuar como um host, né, para um site estático. Funciona, faremos, né, um hands-on disso daqui a pouco. Agora, se eu estou falando de um site dinâmico, um e-commerce, por exemplo, que tem um script sendo processado lá do servidor, aí já foge do escopo do S3. Nesse caso, a gente teria que olhar para um serviço de computação, como é o S2, como é o SS, na questão de containers, enfim. Aí já são outros serviços, que a gente vai precisar de CPU, memória RAM. Não é o caso aqui do S3. Mas site estático dá para rodar. Free tier. O S3 ele é contemplado pelo free tier. Basta ter uma conta na AWS que nos primeiros 5 meses, nos primeiros 12 meses, né, um ano de conta, a gente tem acesso a 5 GB, se confundir, né, a capacidade com os meses. Até 5 GB de armazenamento grátis na classe padrão, na classe de armazenamento standard, que eu vou explicar daqui a pouco esse conceito. Então tá aqui algumas características. A aula já ficou um pouco longa, 9 minutinhos. Eu vou encerrar por aqui e a parte 2 daqui a pouco com o conceito de definição de preço, classes de armazenamento e uma questão exemplo para encerrar.